Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é uma pegada diferente, tá vendo que não tem nenhum quadro aqui atrás, né? Hoje é só eu e você aqui, papo olho no olho. Preciso trocar uma ideia com vocês, que na verdade resolvi gravar esse vídeo para tocar num ponto importante, que eu acho que assim, muitas das vezes você acaba pecando nisso. Você provavelmente já clicou aqui, já veio, já entrou nesse vídeo lendo o título e sabe sobre o que eu vou falar, né? A ideia aqui hoje é te falar como estudar, né? Para matemática para concursos militares no geral, EAR, IRAM, AFA, enfim, baseado na minha experiência pessoal. Então, primeiramente, me apresentar aqui. Muito prazer para você que não me conhece, eu sou o professor Thales, dou aula de matemática. Mas um dia eu não fui professor, né? E existiu um dia, eu sei que eu tenho essa cara de velho, mas não tem tanto tempo assim, em que eu estive na sua posição. Sim, eu era aquele aluno que tentava aprender como é que se estudava, tentava buscar dicas na internet, dicas no YouTube, dicas com os meus próprios professores. E assim, deu muito certo, né? Encontrei muitos professores que me ajudaram de verdade, às vezes com uma frase, um incentivo, uma dica. Encontrei muitas dicas aqui na internet mesmo, no próprio YouTube, certo? Vídeos como esse me ajudaram bastante. E eu queria trazer isso aqui para vocês hoje, tá? Eu resolvi gravar esse vídeo, que eu estava aqui e pensei, caraca, na época que eu estudava eu procurava muito vídeo assim, às vezes estava desanimado, às vezes as coisas não davam certo. E eu ia ouvir a experiência dos outros, de quem já tinha passado por isso, por quem viveu isso, né? Então, hoje, eu assim, acho que eu posso passar um pouco da minha experiência e de repente ajuda também, assim como me ajudaram um dia. Então, o grande objetivo de hoje, você sair daqui com outra visão sobre a matemática, ou pelo menos sobre como estudar a matemática quando a gente fala de concursos militares. Beleza? E aí, vamos lá. Primeiro de tudo, cara, se você está terminando a escola, se você acabou a escola agora, a primeira coisa que você precisa fazer é virar uma chavinha na sua cabeça e entender que o que você tinha na escola, muito provavelmente, se você não é de uma escola de excelência, o que a grande maioria não é, muito provavelmente é completamente diferente do que você vai encontrar no seu curso, no seu concurso, beleza? Isso foi um choque muito grande para mim, porque na escola eu me considerava muito bom em matemática, de verdade. Eram 4 bimestres e normalmente no terceiro bimestre eu já estava completamente aprovado em matemática. Eu sempre tirava notão. Então chegava às vezes no quarto bimestre eu nem fazia a prova, porque a nota só de trabalho e teste já era o suficiente, porque eu já havia passado, né? Então acontecia muito disso. Então eu terminei a escola, logo depois eu entrei no curso preparatório e aí sim eu sentei lá na minha primeira aula pensando, porra, vou tirar isso aqui de letra. E, cara, na primeira aula, eu lembro até hoje, a aulinha de conjuntos, já foi um baque. E eu percebi que, na verdade, eu era uma porta. Se colocasse eu e uma porta, era a mesma coisa. Porque o conhecimento que eu tinha na escola, e não era uma escola ruim, era uma escola particular, comparado com o conhecimento que eu precisaria ter para os concursos militares, que na época eu entrei pensando em EFON, né? Eu vi que, cara, não chegava nem perto do suficiente para ser aprovado. E aí é aquilo, correr atrás, enxurrada de assunto, enxurrada de conteúdo que eu nunca vi na vida. Nomes, fórmulas que nunca foi trabalhado comigo. E como é que eu corro atrás disso tudo? Né? Como é que eu corro atrás desse prejuízo? Então assim, já adiantando, eu estudei para concurso durante 3 anos. Meu primeiro ano foi basicamente um reconhecimento de gramado. Sabe quando o time vai lá viajar para não sei aonde? Fazer o reconhecimento do gramado no estádio. Então, basicamente foi isso. E é o que normalmente acontece, né? O primeiro ano da galera, no geral, costuma ser sobre isso, um reconhecimento de gramado. E o meu não foi diferente, tá? Meu primeiro ano foi isso. Só que me ajudou muito. Tinha um grupo na minha turma que eles já sabiam o caminho que tinha que trilhar. Eles estudavam muito certo. Os materiais que eles utilizavam eram ótimos. Também vou chegar lá, vou falar sobre isso. E eu percebi rápido que se eu quisesse ficar como eles, eu precisava agir como eles. Então foi muito a minha referência por muito tempo. Então eu adotei hábitos que eles tinham, eu adotei ali a rotina deles, isso me ajudou muito. E uma coisa que eles me falaram logo de início, que me impactou muito, foi perguntar assim, como é que você está de matemática básica? Aí eu pensei, porra, tô ótimo, né, porque eu me achava muito bom. E aí eu vi que até na matemática básica eu não era tão bom assim. Eu desenrolava, sabia muitas coisas, porém,
falhava ali em alguns pontos que o concurso exige, né? Pô, potência, raiz, produto notável, essas coisas. Acabava que era meio defasado. Primeiro ponto que eu precisei fazer: correr atrás de matemática básica. Esse foi de longe a primeira coisa que eu precisei ir atrás. Então você precisa estar bem com a sua matemática básica. A matemática básica ela é o pilar da matemática. Se você não tiver ela muito bem definida, se você não tiver de boa com ela, dificilmente vai conseguir acompanhar o restante das matérias. E quer ver um exemplo disso? Vou adivinhar a matéria que tu mais odeia na matemática, não precisa falar. É logaritmo, não é não? Se tiver acertado, tu já deixa aquele likezinho, já comenta aí. Como é que eu sei disso? Porque a grande maioria dos alunos não gosta de logaritmo. E por que não gosta? Cara, logaritmo ele é baseado em duas matérias: exponenciação e potenciação. É impossível você saber logaritmo sem estar bem em potência. E é impossível você estar bem em exponenciação sem estar bem em potência. Então, assim, você não entende logaritmo, você não gosta, você acha difícil porque você não sabe a potência. Claro que eu sei, Thales, 2 ao quadrado é 4. Porra, não é isso que a gente está falando. É o domínio das propriedades, é enxergar manipulações. Isso você provavelmente não consegue desenrolar. Quer ver? Tem uma questão da ESA que caiu recentemente, se eu não me engano, há 2 anos atrás, que era de produto notável, que você provavelmente não soube desenrolar. Que ela falava qual número ao quadrado deveria ser adicionado, não sei o quê. Era produto notável. O produto da soma pela diferença. Saía em 2 linhas aquela questão. Questão de matemática básica. E você provavelmente levou bola, né? Se você fez essa prova, você ficou meio enrolado ali. E aí teve certos problemas, né? Então quero destacar nesse primeiro momento logo isso. A importância de uma base sólida. É importante demais que você construa uma base começando pela matemática básica. Então, primeira grande dica para você: fortaleça a matemática básica. Beleza? Com isso, com a sua matemática básica fortalecida, agora a gente vai construir a nossa base de verdade. O que é construir a nossa base? Eu penso na matemática hoje com um olhar de professor de uma outra maneira como eu pensava como aluno. Porque como aluno, cara, assim, sendo muito sincero, às vezes para passar no concurso te ensinam só a matar a questão. Isso é o suficiente para passar na prova? Cara, na grande maioria das vezes, é. Só que quando você sai desse lado de aluno para o lado de professor, tu começa a enxergar de uma outra forma. Hoje eu enxergo a matemática através de 3 maneiras: base, fixação e aprofundamento. Você precisa percorrer essas 3 etapas para poder chegar com excelência na sua prova. A construção da base, cuja matemática básica que a gente acabou de falar faz parte, ela se dá da seguinte maneira. Presta atenção. Imagina que a gente está numa aula, eu estou aqui com um quadro aqui atrás. Vou chegar no quadro e vou escrever progressão aritmética. Sabe como saber se a sua base está boa? Se a partir do momento que eu escrevi progressão aritmética, você já fez um mini resumo da sua mente. Isso quer dizer que você precisa saber tudo? Não. É só o fato de você não estar boiando por completo naquela matéria. Você pensar o seguinte: progressão aritmética, é uma sequência numérica que vai somando um número ali, sempre sendo o mesmo, um número constante de um termo para o outro. E aí eu consigo calcular a soma, consigo encontrar qualquer número, por mais que você não lembre a fórmula. Só de você saber que existem esses tópicos que falam sobre isso a matéria, significa que a sua base, ela existe. Depois da base feita, e como é que eu construo a minha base? Prestando atenção nas aulas, assistindo 4, 5, 6 vezes a mesma aula com diferentes professores. Então, tá lá no seu cursinho de manhã, assistiu progressão aritmética. O que tu vai fazer de tarde? Assistir novamente, com outras aulas, outros professores, outros tópicos, utilizando outros materiais, trazendo diferentes pontos de vista, fazendo o teu resuminho, beleza? A melhor forma de se aprender, galera, é reescrevendo. Por isso que copiar é tão importante. Na escola enchem um saco da gente com isso, mas é um tópico importante. Após eu adquirir a base, fixação, beleza? E aí já é o próximo passo que a gente precisa dar. Galera, quando a gente fala de fixação, sobre o que eu estou falando? Repetição. Não só a matemática, todas as outras disciplinas, a melhor forma de se aprender é através da repetição. Isso é algo natural do ser humano, cara, tá dentro do nosso sangue.
A repetição leva a gente ao aprendizado. Quer ver? Por que você compartilhou aquele meme lá, que não gravou a fórmula de Bhaskara, mas gravou a música que saiu há 2 dias atrás? Porque tu ficou ouvindo sem parar, não é não? Como é que a gente grava tanta letra de música e não grava as fórmulas? Porque a gente ouve sem parar, pô. Se eu puxar um pagodinho aqui, tu vai saber a letra. Se eu puxar um sertanejo, tu vai saber uma letra. Se eu puxar o hino do teu time, tu vai saber a letra. As músicas de torcida, tu vai saber. Porque tu ouve tanto, tu canta tanto, tu repete tanto, que você aprende. E, cara, disciplina, matemática, português, história, geografia, não é diferente. A repetição leva ao aprendizado. Por isso que lá na escola, às vezes, quando tu fazia besteira, o que a professora botava para tu fazer? Escrever a frase 100 vezes, né? Porque, teoricamente, você iria aprender com aquilo ali. Então, uma das formas, os melhores materiais são aqueles que têm exercícios repetitivos, por mais chatos e fáceis que eles possam parecer ser. Mas é o suficiente para te levar ali a uma prática de excelência e você fixar bem a matéria. Então, olha como é que as coisas funcionam. Você adquiriu sua base, você sabe do que se trata, você fixou aquela matéria. Então, agora, quando eu escrevo progressão aritmética, você consegue fazer um resumo mais amplo sobre a matéria. Agora, chegou no momento de você aprofundar, né? É o terceiro passo que nós vamos dar. E quando a gente fala de aprofundamento, a gente está falando de conhecer as diversas contextualizações daquela matéria. Eu vou te apresentar na aula as fórmulas, algumas formas de se cobrar. Mas tem coisa que você só aprende fazendo questão, aprofundando, pegando questões de níveis cada vez mais elevados. Se você está mirando na ESA, você vai fazer só questão da ESA? Claro que não, a prova do ano passado mostrou isso. Sempre em níveis elevados. Está mirando na ESA? Mira nas PSECs, na AFA. Está mirando nas PSECs? Faz AFA, EFON. Está mirando na EFON, Escola Naval, IME-ITA, assim por diante. O seu aprofundamento sempre tem que ser a um nível elevado comparado ao nível da sua prova. Isso é importante. E foi algo que eu percebi rápido e consegui fazer. Eu lembro que meu foco de início era EFON, depois acabou virando SpaceX. E quando eu estava ali no foco da SpaceX, meu nível de, assim, eu mirava na AFA, tanto é que me levou uma aprovação da AFA, é até um tópico engraçado, porque foi a prova que eu menos fiz com confiança na minha vida, me gerou uma aprovação. Foi a partir dali que as coisas começaram a andar até. Então, você definindo aí a sua base, fazendo uma fixação forte e dando atenção para o aprofundamento, é impossível você chegar na sua prova sem estar preparado, tá? Porque você está seguindo ali o tripé que eu enxergo como essencial na construção ali do seu estudo da matemática. Tranquilo? Esse tripé eu acho essencial. Agora, quais materiais que você vai utilizar para poder adquirir tudo isso? Cara, você deve ter acesso aí a alguns materiais, né? Você deve ter algumas apostilas, enfim. Mas eu, particularmente, quais livros que funcionaram para mim e funcionam para a grande maioria dos meus alunos e eu recomendo para adquirir a base e a fixação? O clássico Fundamentos da Matemática Elementar, aquele que tem vários volumes. Eu sou o maior fã desses livros, tá? Porque eu acho a linguagem deles muito boa. Sou fã dos exercícios que tem dentro do capítulo que se encaixam perfeitamente em exercícios de fixação, tá? Tem uma parte de exercícios, são os testes vestibulares, são exercícios mais aprofundados que atendem perfeitamente a aprendiz marinheiro, ESA, EAR, uns ou outro ali na SpaceX, tá? Mas não por completo. Acho que te dá uma base excelente para a SpaceX esse livro. Tranquilo? Então, tá focado em aprender a matemática, saber trabalhar ela, a coleção de Fundamentos da Matemática Elementar, conhecido como FME, vai ser fundamental na sua trajetória. Agora, materiais mais específicos. Me ajudou muito em geometria, o famoso GeoGeca, que ajuda ali em geometria plana, nos fundamentos iniciais, semelhança de triângulos, polígonos, quadriláteros. Cara, o nível de questões de repetição que tem nesse livro é absurdo. É impossível você fazer o GeoGeca e não aprender
as matérias de geometria plana. É impossível. A base que ele te dá é absurda. A quantidade de visão diferente que ele te traz é loucura. É bom demais. Ele, juntamente com o FME volume 9, que é o de geometria plana, eles trabalham assim de uma maneira que é impossível você não aprender. De verdade. Estou falando sério com você. Fora que nós temos também a coleção do Rufino, né? Que é uma coleção incrível, já é uma coleção mais difícil, já trabalha mais teoremas diferentes, já trabalha lá mais demonstrações elaboradas, tem exercícios mais difíceis. Então ali são livros, sensacionais para o seu estudo, tá? Para a sua trajetória. E galera, por fim, você precisa de um preparo que é um preparo que vai além da prática, é um preparo mental. Cara, concurso não é só saber matar questão. Estudar não é só sobre sentar, ver uma videoaula, fazer um resumo, matar questões. Tem muito disso aqui também, ó, mental. Se você não estiver psicologicamente focado nisso, com o seu mental preparado, dificilmente você vai conseguir alinhar as duas coisas, tá? Dificilmente vai conseguir alinhar essa forma de estudo. E aí, qual é a grande ideia? Você precisa ter em mente que é um processo, que as coisas acontecem cada um no seu tempo. Você precisa ter em mente que é um passo de cada vez, é uma grande escada que você vai subindo degrau por degrau. Você precisa ter o seu psicológico muito bem tranquilo. Isso se passa por, principalmente, não ficar se comparando com o colega. Muito provavelmente, onde você estuda, seja presencial ou online, você tem contato com outros alunos e consegue ver que fulaninho é brabo na matemática, fulaninho desenrola todas as questões, sabe todos os teoremas, e você não consegue. Cara, primeiro passo, não se compare. Aquele fulaninho já esteve no mesmo lugar que você. Eu entrei no curso sendo uma porta. Tinha a galera que sabia tudo, que era grande referência. E qual era a minha meta? Um dia ser que nem eles. Um dia eu tinha noção de que não tinha como no momento, mas que um dia eu chegaria lá. Não deu outra. No meu último ano de curso, chegou um momento que eu parei para pensar e vi, caraca, eu sou a referência. As pessoas vêm tirar dúvida comigo, as pessoas me perguntam. Inclusive foi quando eu comecei a dar aula. E aí, enfim, fim da história, tô aí falando com vocês, né? E eu fiquei assim, caraca, hoje eu sou a referência. Olha como é que as coisas acontecem, né? Olha como é que o processo ele realmente funciona. Então, ter paciência, saber lidar com o mental é fundamental para você evoluir. Saber que é um passo de cada vez vai te levar longe, beleza? E galera, por fim, o que nós falamos? Como eu estudo para matemática para concursos militares? É aprender ali que as coisas acontecem devagar, que são processos. Você precisa primeiro adquirir sua base, trabalhar uma fixação para fazer um aprofundamento posteriormente. Saber que existem materiais bons que vão te ajudar. Entender que é um processo isso que nós vivemos. É um processo que pode ser árduo, pode ser difícil, pode ser desanimador, mas ele traz resultados quando feito da maneira certa. Não existe uma unidade de ser humano, uma unidade de aluno que não fez esse processo dessa maneira e não deu certo. Não existe. Tá? Não existe. Um aluno que não tenha feito GeoGeca, que não tenha feito FME, que não tenha feito Rufino, que não foi aprovado. Ou melhor, não existe um aprovado que não tenha feito esses livros. Eu digo por experiência própria. Eu trouxe aí em torno de 14 aprovações na minha época de estudo, e tudo se passando por esses livros. E vou te dar uma dica. As bancas da sua prova pegam as questões desses livros. Cara, quantas questões da ESA não são do FME, não são do Rufino? Quantas questões das PSEX, da IAR? Então, assim, você estudar pelo material certo faz uma diferença enorme na hora da sua prova. Beleza? Então é aquilo, galera. Ter calma, saber utilizar os materiais certos, entender o processo é essencial para você perder esse medo, esse preconceito, porque isso é preconceito, que tu tem com a matemática. Eu sei que às vezes tu abre a prova, abre a folhinha, assusta, mas vai com calma, filtra as questões que parecem mais fáceis. Ah, Thales, nenhuma parece fácil. Pode acontecer, depende do material que tu tá mexendo. Mas no geral sempre tem uma outra ali que tu consegue pescar, beleza? Então galera, se esse papo funcionou para você, se esse papo rendeu, existiu uma época que isso me ajudou muito, espero que isso funcione para você também.
deixa aquele likezinho, se inscreve aqui que papos como esse vão surgir muitos ainda. Vamos criar um nome para esse quadro aí, que eu acho que vai ficar legal. Beleza? Então, meus amigos, não esquece de se inscrever, deixa o like, comenta aqui a sua experiência, se você já evoluiu, se você está evoluindo, se você desanima, não desanima. Deixa aqui no comentário que eu vou trocar uma ideia com você, vai ser um prazer enorme. Beleza? Então, meus amigos, é um prazer enorme e valeu!